A paz do Senhor, prezado professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo a mais um EBD em Síntese podcast com momento pedagógico. Hoje com a lição de pré-adolescentes. A paz do Senhor, professora Sheila, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor para todos os professores e professoras que fazem parte do corpo docente dessa classe tão abençoada, que é a classe dos pré-adolescentes. Para a honra e a glória do nome do Senhor, estamos já na lição de número 4, trazendo mais uma vez dicas pedagógicas muito importantes para o trabalho de vocês. Graças a Deus. Isso mesmo, com o tema mentira ainda é pecado. A nossa lição tem alguns objetivos, como compreender que verdade e mentira são conceitos opostos, como também enfatizar que o diabo é o pai da mentira. Destacar que o compromisso do cristão é falar e viver a verdade, né? Querido professor, nós vemos aqui que a mentira, né, é a distorção ou a ocultação da verdade, com a intenção de enganar. Na Bíblia, a mentira é vista como contrária, né, à natureza de Deus, né, que é verdade. O nosso Deus, ele é verdade. E o assunto da lição desta semana, querido professor, é a mentira, né? De acordo com a palavra de Deus, a mentira ela continua sendo pecado. E nós precisamos estar atentos, né, para que o pai da mentira não nos induza a ser como ele. Querido professor, nós vemos aqui que a mentira ela tem algumas consequências e é muito importante repassar para os nossos alunos, até mesmo pode ser feito no momento introdutório, né, que as consequências do pecado ela nos afasta de Deus, né? Como também há uma destruição de relacionamento entre o homem e Deus, como também revela o defeito, né, do caráter, o defeito no caráter. Então, é muito interessante iniciarmos com essas observações com os nossos alunos. E a nossa professora Sheila com sua dica. Amém. A dica pedagógica que eu trago hoje para a lição de número 4 é uma dinâmica. Eu gosto de trabalhar muito com as dinâmicas, porque elas movimentam a turma. E aí, essa dinâmica tem como tema o lixo da mentira. Como a lição trabalha sobre a mentira e vai mostrar para os pré-adolescentes que a mentira é algo que desagrada a Deus, você, professor, professora, leve para a sua sala alguns itens, como, por exemplo, pode ser uma caixa, ou então uma lata de lixo mesmo comum, dessas que se usa quando se vai jogar papel, né? Um balde de lixo comum, ou uma caixa. Aquele que for mais acessível para a sua realidade. E aí você vai pregar nessa lata de lixo, ou nessa caixa, uma folha com a seguinte palavra escrita: lixo, lixo. Vai colocar lixo da mentira. Você vai colocar o nome lixo da mentira no balde de lixo que você está levando. E aí você vai entregar para os alunos alguns post-its. Se não tiver post-it, pode ser uma folha de ofício. Você pode cortar em 4 pedaços, para uma folha dar para 4 alunos. E aí você vai distribuir esses post-its para os alunos, né, para a turma. E também na parede, onde estiver a lata de lixo, você coloca um cartaz com a seguinte frase: quem anda com a verdade anda com Deus. E aí você coloca a passagem que tem lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. E aí o que é que você vai fazer? Você vai falar com os estudantes, perguntando a eles quais são as situações comuns em que as pessoas que não são de Deus, né, as pessoas que não têm o Espírito Santo na sua vida, têm hábito de mentir. Porque a gente que é filho de Deus e que nos dissemos servos de Deus, filhos de Deus, a gente não é para estar mentindo. Então, se tem alguém mentindo, é porque o Espírito Santo ainda não habita na sua vida, né? Então, quais são as situações que levam as pessoas a mentir? E aí, com certeza, os alunos vão falar alguns exemplos, como para se livrar de alguma enrascada, ou para não admitir algum erro, ou então para impressionar outras pessoas. E aí você vai pedir para que a turma coloque nesse papel que você distribuiu
coloque em seguida alguns exemplos de motivos pelos quais eles já chegaram a mentir ou eles acham que as pessoas usam para mentir. Após todos escreverem, você vai orientar que eles amassem esse papel e joguem na lata que está escrito lixo da mentira. E aí, esse momento, né, de jogar vai ser um momento simbólico que eles vão abandonar o desejo ou o hábito da mentira. E depois você vai conversar com a turma, falar que nós que somos servos do Senhor não devemos ter esses hábitos, que a mentira, vai perguntar também a eles, o que é que a mentira causa neles e o que é que a mentira causa naquelas pessoas que nós amamos e o que acontece quando nós escolhemos a verdade. Às vezes a gente fala uma verdade que pode até ofender alguém, pode até magoar alguém, mas a gente está falando a verdade. E aí você vai finalizar dizendo que, por mais que a mentira, em algumas ocasiões, apareça atrativa, o que Deus quer de cada um de nós é que a gente venha falar a verdade. E peça para que eles abram a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 25, que diz: por isso deixem a mentira e falem a verdade para com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. E é essa a dica pedagógica que nós trazemos para a lição de hoje, irmã Rosimar. Que Deus em Cristo abençoe os nossos professores. Graças a Deus, querida. Muito bem, querido professor. Nós temos aqui uma dica pedagógica, né, que tem como título. Eu acho muito interessante essas dicas, porque essas dicas vai ajudar, né, ainda mais os nossos professores nas suas aulas. E a dinâmica que nós temos aqui é Mentiras têm sabor amargo. O nome da nossa dinâmica que tem um objetivo como levar os participantes, né, a refletirem que a mentira pode até parecer boa no começo, mas traz consequências e estraga a confiança. Vocês vão precisar também, querido professor, de post-it, né? Um para cada participante, vão precisar de canetas, né? Como também vocês podem providenciar chocolate bis, né? Um para cada participante, né? E coloca lá uma música no momento da dinâmica, no hino. Então, no início, vocês vão fazer a distribuição, como entregar um post-it e um bis ou outro tipo de chocolate, né? Ou algum tipo de doce para os participantes, e vão pedir que eles não comam ainda aquele doce que você entregou. Então, você vai pedir que cada um escreva em seu post-it uma mentira comum que as pessoas costumam contar, né? Pode ser engraçada ou do dia a dia. Como, por exemplo, não fui eu que quebrei, já fiz o dever, estou chegando, eu juro que esqueci. E aí, querido, eles vão escrever, né? E vão colar os post-its ali em si mesmo, né? Pode ser no braço deles mesmo, depois que eles colocarem. Então, como é que nós vamos fazer essa dinâmica? Um a um cola, né? Cada participante lê a mentira que escreveu e você pode deixar o clima ainda mais animado, né? Então, você vai pedir que eles façam a reflexão daquilo que eles colocaram no post-it, né? Por exemplo, vocês podem refletir com eles. Você viu que a mentira pode parecer inofensiva, né? Mas mesmo pequena, ela engana, ela machuca, ela tira a confiança, aí vai ser uma oportunidade do professor estar colocando algumas reflexões sobre a importância de não mentir, né? Então, vocês vão agora apresentar o chocolate. Se for um bis, você vai dizer que a mentira pode até parecer doce no começo, mas o sabor da culpa, né, e das consequências é amargo. Então, querido professor, passe essa dinâmica aí, deixe que seus alunos reflitam, né? O que é que eles acham, sobre essa questão da mentira que eles colocaram no post-it, e vai ser uma bênção, e eles vão concluir essa dinâmica ganhando esse bis, e vai ser aquela animação doce para eles. Graças a Deus, essas são as dicas de hoje, né? Somos gratos a Deus. Queremos agradecer ao nosso pastor Martins pela confiança e ao DENEC geral, como a professora Sheila. E a professora Sheila agora com as suas considerações finais. Que Deus abençoe, querido professor, a sua aula, que a presença do Espírito Santo
seja notória no meio dos seus alunos e que, através dessas dicas que nós trouxemos aqui, o Espírito Santo faça morada no coração deles e que eles se utilizem dessas dicas pedagógicas para incentivar os coleguinhas, a família, que a mentira é algo que não vem de Deus. Então, que Deus os abençoe e até a próxima aula. Amém, queridos. Muito obrigada, professora, e fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.